Senhoras e senhores, o arquivo 7 apresenta temática bíblica, a evidência que prova a assinatura de Deus. No capítulo de hoje, coincidência elevada ao quadrado. Uma coincidência já é uma coisa que chama atenção, que impressiona, que mexe com nossas descrenças. E quando uma coincidência é elevada ao quadrado, significa uma coincidência dentro de outra coincidência, tornar a coisa ainda mais interessante. E como diz um ditado, muitas coincidências são coincidências demais para ser apenas coincidências. E temos visto nessa série de estudos sobre matemática bíblica, não uma, não duas, mas dezenas, centenas de coincidências que devem ser significativas. Esta equação aqui nós já vimos em um dos estudos, 7.337, formado por dois das celebridades da matemática bíblica, 37 e 73. Esse número elevado a ele mesmo, ou seja, 7.337 elevado até 7.337, é um número tão grande, meus amigos, que não cabe nas nossas calculadoras caseiras, nem na do computador. Para conseguir realizar esse cálculo, eu procurei uma calculadora pela internet durante muito tempo. Aí encontrei, fiz alguns cálculos, testei e fiz o que eu estava pretendendo fazer. Quanto é que vale esse número mesmo? Na matemática bíblica, já provamos em estudos anteriores que essa equação, que esse número aqui, o resultado desse número, ele é equivalente na matemática bíblica, ou na outros capítulos da Bíblia, a exatamente o capítulo 37 de Êxodo, um dos capítulos mais significativos dentro da matemática bíblica. Nós já vimos essa simetria explicada em detalhes em outros estudos. Estou trazendo de volta, porque hoje ela vai gerar uma outra simetria. Uma coincidência dentro de uma coincidência elevada ao quadrado. Esse número aqui, só para você ter uma ideia, ele possui 28.362 algarismos. Eu coloquei numa página só foi possível colocar na página só aí, que você está vendo, porque eu coloquei uma fonte de tamanho 4,5. Praticamente quase não se enxerga direito isso aí. Mas aí nós temos 28.362 algarismos, que é o resultado de 7.337 elevado a ele mesmo. E se você fizer uma lista de 1 até esse númerozão aí, que é impossível você fazer isso, a não ser pelo computador, e para cada número, ou para cada linha da tabela, você colocar um capítulo da Bíblia, quando chegar nesse númerozão bem aí, você vai parar em Êxodo capítulo 37. É uma coisa, é um fenômeno que não tem explicação lógica. Mas qual é a coincidência dentro da coincidência? Eu pensei no seguinte, resolvi fazer uma tabela com 28.362 linhas. Uma linha para cada um dos dígitos do númerozão ali, que nós acabamos de ver. Ao lado de em cada linha tem um dígito do númerozão e ao lado tem um capítulo da Bíblia. Por exemplo, o primeiro dígito, 2, equivalente a Gênesis 1. O segundo dígito, 0, equivalente a Gênesis 2, assim por diante. 28.362 linhas nessa tabela aí. Qual o meu objetivo? Depois que eu preparei a tabela pelo computador, eu selecionei só as tabelas onde na linha dos capítulos só houvessem capítulos formados por número 3 e 7. Por exemplo, Gênesis 3, 7, 37, 30, 33, assim por diante. Então a tabela é muito grande, não tem como colocar aqui, mas eu coloquei apenas a seleção dela, os selecionados. Aqui nós temos na linha amarela o dígito de 7.337 elevado a ele mesmo, mas só os dígitos que coincidem com capítulos da Bíblia, que só possui 3 ou 7 em seus dígitos. No final, quantos capítulos nós encontramos? Olha aí, meus bem. No final, a tabela possui 3.119 linhas.
Então, existem 3.119 dígitos daquele número de 28.362. Só existem 3.119 que coincidem com capítulos bíblicos, que só possui 3 ou 7. 3, 7, 30, 33, 70, assim por diante. Qual o próximo passo? Com esse número, esse novo número selecionado, só dos dígitos que coincidem com o capítulo bíblico formado por 3 e 7, eu formei um outro número, com 3.119 dígitos, e apliquei a equação modular, aquela equação que nós estamos usando desde o princípio aqui dos estudos. Se você ainda não sabe nada sobre ela, volte lá para o começo, para o primeiro capítulo da série. Como eu já disse antes, você não pode conhecer a matemática bíblica a partir de qualquer vídeo aqui. Você tem que ir na ordem, na sequência, porque é um estudo em etapas progressivo. Lá do capítulo 1. Pegando um número formado só pelos dígitos que coincidiram com o capítulo bíblico 3 e 7, na equação modular, ele equivale a qual capítulo bíblico? Exatamente a Êxodo 37. Olha só. Isto aqui é uma matemática um pouco mais complicada de se explicar, mas deixe-me fazer uma síntese aqui. O número 7.337 elevado a ele mesmo produz um númerozão impronunciável de 28.362 dígitos. Esse númerozão aplicado, se nós aplicarmos nele a equação modular, ele vai nos levar até o capítulo 37 de Êxodo, na Bíblia. Se você selecionar desse númerozão de 28.000 dígitos, selecionar só os dígitos equivalentes a capítulo bíblico, que é formado só por 3 e 7, você vai formar um outro número, que possui 3.119 dígitos, e esse outro númerozão, que continua impronunciável, usando a equação modular, será exatamente igual a, novamente, Êxodo 37. Meus amigos, se um livro da Bíblia tivesse um capítulo a mais ou a menos, não daria certo isso. Se algum livro da Bíblia tivesse uma ordem diferente, esta coincidência ao quadrado não aconteceria. Então, com isso, nós estamos acumulando evidências de que até a ordem dos livros da Bíblia, a quantidade de capítulos, etc., foi divinamente planejado, porque não pode ser só obra do acaso. Mas ainda temos muita novidade pela frente. Em Jó 37, nós lemos: com a sua voz, Deus troveja maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não compreendemos. Para e considera as obras maravilhosas de Deus.